Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 152 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo o que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça jovem, saco preto no rosto, festa de luxo é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista é Troia. É Troia, os corpos desovados no mangue. É Troia, meu companheiro baleado no rosto. É Troia, as lideranças perseguidas, as vítimas de feminicídio. Os milicos, os tiranos, os fascistas todos disparam contra a Troia, Andrômaca. A filosofia, o direito, o ocidente nascem da devastação de Troia. Agora você entende por que eu voltei? Eu não conheci Troia. Mas eu a entrevejo esplêndida. Nas carícias clandestinas, durante os bombardeios e gás de pimenta, nas clínicas de aborto, nos abrigos inusitados, no canto sim, no canto eu não vou me entregar! Você grita. Eu repito através dos séculos. Minha irmã. Não há poemas para você. Nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino? Quando virou espetáculo? Maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir. Você acabou de ouvir a poeta Luísa Romão recitando o poema Andrômaca, que fecha o livro Também Guardamos Pedras Aqui. Foi com essa obra que Luísa levou 2 troféus no Jabuti de 2022, nas categorias Poesia e Livro do Ano, a mais importante da premiação. Na obra, Luísa estabelece conexões entre assuntos urgentes, como a violência contra a mulher, com o clássico fundador de nossas letras, Ilíada, atribuída a Homero. A literatura ocidental começou com uma guerra, lemos no primeiro verso do livro. Desde então, o que temos é violência, eu poderia completar. Luísa também é autora de Sangria, Coquetel Molotov e do recém-lançado Nadine, que ficou de fora do papo, mas tem um poema dele para vocês lá no final do episódio. Poeta performática que transita entre as apresentações de saraus, os slams e os livros, faz mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP e pesquisa o hibridismo entre poesia, performance e vídeo. No papo que vocês ouvirão a seguir, conversamos sobre como nasceu o livro que aproxima um texto com milhares de anos do mundo de hoje, a relação com os clássicos, a importância que a arte pode ter e, de forma talvez inusitada, certa influência de Os Cavaleiros do Zodíaco na caminhada de Luísa. Luísa Romão, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Luísa, eu costumo abrir para perguntas do público quando eu convido alguém para vir aqui e normalmente eu deixo essas perguntas para o final do nosso papo, mas diversos leitores me mandaram perguntas querendo saber muito sobre a origem do Também Guardamos Pedras Aqui. O Raimundo Neto, por exemplo, diz ter gostado do livro que ele leu no mês passado e quer saber de onde veio a ideia de estabelecer essa relação
entre os gregos, a Ilíada, com a nossa contemporaneidade. Então, começando pelo final, que na verdade é o começo para a gente entender de onde veio o livro, você pode falar um pouco sobre como que nasce essa ideia de aproximar o nosso mundo de hoje por meio da poesia, de um clássico da literatura? Bom, primeiramente eu queria dar um salve aí para o Raimundo, também agradecer muito o convite, Rodrigo, e a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com todos nossos ouvintes, um pouco sobre o Pedras e, enfim, essa minha trajetória na poesia, no teatro, na performance. O Pedras, ele nasce lá entre 2016 e 2017, na virada do ano, quando eu estava lendo a Ilíada. Foi a primeira vez que eu li, né, esse poema clássico do Homero. Até então eu só conhecia mais a Odisseia e muito de dramaturgia da Grécia Antiga, né, Ésquilo, Aristóteles, Eurípides, enfim, esses, esses dramaturgos que fundamentam um pouco, né, as noções de teatro no Tá. Ocidente. Eu E já eu vou te lembro de uma sensação interromper. de arrebatamento. Eu já vou te Cortou? interromper que eu quero saber. Não, não, não cortou, não. Mas eu quero saber de onde vem esse interesse por esses textos, porque até a Bárbara depois perguntaria como que você se aproximou da Ilíada e do Romero. É um interesse que brota meio que do nada, brota das suas pesquisas na literatura, brota dos seus estudos acadêmicos. Bom, eu acho que o meu interesse com a literatura da Grécia Antiga, de certa forma, né, em geral, pela poesia, dramaturgia ou epopeias, vem primeiro, eu acho que por um fascínio que eu tinha assim na infância e na adolescência por esse universo, né, das mitologias gregas, dos deuses, de todas essas artimanhas e histórias assim super escandalosas até. E depois, na faculdade, eu fiz artes cênicas, e é algo que, em geral, né, os cursos de humanidades no Brasil, né, assim, eles têm um olhar muito voltado para a Grécia Antiga. E eu acho que é um pouco é uma das tensões que eu tento colocar no projeto, né, assim, de como que, por um lado, isso fundamenta muito da base do pensamento ocidental e que chega nas Américas e no Brasil via o processo brutal da colonização, né? E como que, ao mesmo tempo, né, essa forma de se pensar e de se, enfim, como que essa forma de pensar, ela sedimenta também uma tradição escolar, assim, né? E que também apaga muitas outras estéticas, muitas outras produções culturais de outros lugares que não estão, né, nesse centro europeu. Então, eu acho que isso é uma das tensões que eu tento colocar durante o livro, assim, né? Olhar para essa tradição, mas também olhar de maneira crítica, percebendo, né, no meu caso, como que num curso de teatro de 4 anos, às vezes a gente fica um ano lendo esses dramaturgos e todos, mas pouco a gente conhece, por exemplo, da produção teatral latino-americana, né? Ou, enfim, de outras formas de se pensar a literatura, teatro, artes em geral. Então, eu li a Ilíada muito motivada por um desses cursos de fundamentos do pensamento grego, sei lá, alguma dessas matérias, e eu lembro de uma sensação de horror que me atravessou, assim, sabe, Rodrigo? É um livro que é muito violento, é um livro que é, assim, não para de acontecer morte, assim, são quase 1000 páginas em que você tem uma enumeração atrás de outra, né, de formas de se matar uma pessoa, de formas de infringir dor a uma pessoa, né, assim, a formas de subjugar esse outro, essa outra. É meio que o Datena da Grécia Antiga, né? Não, eu terminei com essa sensação, eu falei, Tarantino é fichinha perto disso daqui, assim, sabe, Kill Bill, é assim, não é nada, assim, sanguinolento, é muito sanguinolento, assim. De fato, eu acho que é a obra de arte mais violenta que eu já li na vida. E eu lembro de pensar isso, assim, de falar, caramba, é com esse material que vai ser fundamentada a literatura ocidental, assim, sabe? Essa é a pedra fundamental que vai erigir toda uma tradição de pensamento estético, de pensamento do que é política, do que é democracia, do que é justiça, e por aí vai. E em que momento que você resolve começar a não só olhar para isso e pensar a respeito disso, mas trabalhar com isso dentro da sua própria arte? Então, eu lembro que eu tive essa primeira sensação, esse primeiro incômodo, e nesse mesmo ano, em 2017, eu participei de um slam
é diferente, para quem está escutando a gente não sabe o que é o slam, é um movimento de poesia falada, de batalhas de poesia, que surgiu na década de 80 em Chicago, foi criado pelo Mark Smith, uma série de outras artistas que estavam presentes naquele momento, como a Patricia Smith, e que basicamente são poemas de até 3 minutos, autorais, sem uso de figurino, nem acompanhamento musical, nem objeto, ou seja, né, a pessoa que está performando poesia e o microfone, né? Isso quando tem microfone. Então, eu fui participar de um slam que era um slam um pouco diferente, que foi organizado pelo Daniel Milchoni na Casa das Rosas, que era um slam multimídia, ou seja, essas regras todas que, em geral, balizam as batalhas de poesia, ali estavam explodidas. Então, você podia usar o que você quisesse de elemento cênico, de projetor, tipo, de tecnologia, e eu experimentei pela primeira vez performar esse poema do Homero, que é um dos poemas que eu acho que é um dos eixos do livro, né? Que é um poema que fala: os gregos foram capazes de. No livro, você tem depois uma sequência de verbos e de palavras que estão censuradas, com uma mancha gráfica, milhares de troianos. E nessa performance, eu tinha dividido a tela do computador que estava sendo projetada em uma coluna com português e a tradução simultânea do Google Tradutor para o grego antigo. E aí eu ia começando essa tentativa performativa de elencar todos esses verbos que tinham me atravessado tanto na leitura do Homero, né? Então, todas essas formas, todas essas ações que os gregos vão praticar contra os troianos durante a narrativa e de memória. E aí, depois, na sequência, eu colocava o Google Tradutor para ler esses poemas todos. Eu acho que foi aí a primeira experimentação, a primeira vez que eu fui tentar, né, você perguntou, responder criticamente a esse incômodo. Depois disso, o projeto do livro ficou na gaveta. Eu fui publicar o Sangria, que é o meu segundo livro de poemas, circulei bastante com ele por slams, saraus, espaços de poesia falada, não só no Brasil, mas em outras partes também da América Latina. E aí, em 2019, eu já estava com vontade, enfim, de colocar algum outro projeto no mundo, e falei, tinha aquela piraminha com o Homero, com os gregos, deixa eu ver. E eu voltei, achei esse poema, que era o primeiro poema, e comecei a participar da Toca, que é um grupo de escrita criativa, coordenado pelo Marcelino Freire, uma pessoa assim muito importante na minha vida literária. E foi aí que eu comecei a escrever os poemas. E encontrando um pouco tanto o tom, a embocadura, a voz desses textos, quanto também entendendo melhor sobre o que eu estava falando, né? Acho que tem algo do, do processo criativo que às vezes você tem isso, uma intuição, um incômodo, uma pergunta, e que também durante o processo de escrita, né, o processo de performar esses materiais, você também, eu pelo menos durante o processo eu vou entendendo o que eu estou falando na verdade, sabe? Foi isso. Hoje em dia eu encontro por aí gente que meio que despreza os clássicos, e aí clássicos de diferentes momentos, desde os clássicos da Grécia Antiga até o que a gente poderia dizer dos nossos clássicos da literatura brasileira. Tem gente que às vezes fala que não se encontra nesses livros, ou que as questões representadas nesses livros não lhes dizem respeito, que a estética não conversa com as preocupações estéticas da pessoa no dia de hoje. E certa vez eu estava conversando com a Mara Moira sobre isso, e ela falava sobre essa questão e do quanto ela acha importante não ignorar os clássicos, mas ao mesmo tempo ter esse olhar crítico para os clássicos, que foi uma coisa que você já comentou. Você pode falar um pouco, Luísa, do papel que os clássicos têm e que podem vir a ter nos nossos dias, a partir desse momento que a gente pode ir para os clássicos não só para reproduzir o que já está estabelecido sobre eles, mas para aproveitar o que eles têm de bom e, ao mesmo tempo, oferecer um olhar com a nossa visão de mundo de hoje perante aquilo que a gente está lendo? Eu acho que eu te respondo com o verso do Pedras, né? Que eu estou falando, é um poema para o primo, que ele fala: eles falam a mesma língua. 2, definem o que é clássico. 3, os píncaros são altos demais para a voz humana. Então, eu acho que tem algo desse projeto imperial que começa lá com os gregos, né? Projeto ocidental, que é também definir o que é clássico, né? E acho que é muito importante isso que você coloca do clássico como um campo de batalha.
assim, né? Eu sou alguém que lê, em geral, tanto poesia como dramaturgias da tradição instituída, mas que está em diálogo e friccionando, né? Por um lado, por que que esses materiais são emulados como clássicos, né? O que que eles podem, de alguma forma, soterrar, quais outras narrativas, for, e como talvez a gente possa tentar escavar essas outras produções que muitas vezes foram soterradas a partir, né, de uma pedra que é colocada como uma pedra clássica, né? É, mas também trabalhar com esses materiais, assim, eu sou alguém que entra nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha, a gente tem a poesia contemporânea se apropriando e ao mesmo tempo dialogando com a poesia clássica. A gente tem uma estética contemporânea friccionando com uma estética clássica. E a gente tem a violência contemporânea falando para a violência clássica: olha, isso aqui a gente continua igual, mudou muito pouco, não? Eu acho que tem algo de escavar o passado, né? Esses clássicos, é, seja pela poesia, seja pela história, pela sociologia, para tentar ler o presente, né? Ver como que muitas dessas questões, como as tecnologias de morte, continuam, né? E se aperfeiçoam ao longo do tempo, mas também como uma tentativa de mudar isso, né? Acho que tem essa aposta de também mudar o olhar sobre esses clássicos, de alguma forma tentar construir um mundo diferente, né? Você acha que a arte pode ter esse papel de ajudar a construir um mundo diferente, ou você entra naquele campo? Bom, você já me respondeu isso, mas é que existe o campo das pessoas descrentes que falam: não, a arte não serve para nada, está tudo perdido, o mundo é assim mesmo e acabou, como se tudo já estivesse dado. Ai, eu acho essa pergunta muito difícil, porque a gente coloca a arte como uma instituição única, né? Assim, homogênea. Sendo que a gente tem literaturas, ou até, enfim, eu vou falar de literatura, né? Mas a literatura ela também pode servir para um projeto não humanizador, né? Historicamente, a gente tem, sei lá, os autos do Padre Vieira, né? Assim, que é um material que é lido como um fundamental na literatura brasileira e que naquele momento estava sendo utilizado como, enfim, um material poético de catequização e extermínio dos povos indígenas locais, assim, né? Assim, E o estava que, sendo numa utilizado. perspectiva daquela época, para o europeu, era para salvar o mundo Exatamente, e tinha essa ao mesmo égide tempo. humanista, né? Então, a literatura como, enfim, um projeto humanizador, mas de que humanidade a gente está falando, né? Assim, eu acho que tem que se escavar um pouco disso. É, como a gente tem outras obras de arte que, em diferentes momentos históricos, já foram utilizadas para propagar ideais super terríveis, né, e violentos. Então, acho que pensar a arte como uma instituição homogênea, ou que já esteja isenta de questões éticas, morais, eu fico um pouco receosa. Não, a arte salva o mundo, porque historicamente a gente tem casos em que a arte esteve ao lado do poder, né? Mas eu acredito, assim, de que também é possível a gente ter uma poesia, uma literatura, enfim, formas artísticas que contestam esse mundo, né? Que apostam em outra sensibilidade, que rompem com alguns enunciados instituídos e que propõem uma outra forma de viver. Ninguém te lembrará como herói, e essa é a melhor parte. Você acredita em heróis? Não. Isso eu sou super brechiana. Ah, eu vou tentar lembrar de cabeça, faz tempo que eu não cito essa fala do Galileu, que é coitado de um povo que precisa de heróis, né? Acho que essa noção de heróis é uma né, é uma das bases, eu acho que desse pensamento, enfim, emulado pelo Homero e que eu tento desconstruir. Mas amo filmes da Marvel, séries da Marvel. Bom, já que você tocou nesse assunto, Olha, não é justamente Marvel, filmes da Marvel, e séries da Marvel não são minha praia, mas na hora que você estava falando lá no começo do olhar que você tinha ainda na infância para questões da Grécia Antiga, a gente é da mesma geração praticamente. Cavaleiros do Zodíaco tem alguma coisa a ver com isso? muito. Rodrigo, durante anos, o meu meio era Luísa Underline CDZ. Até, sei lá, 5 anos atrás.
Mas sabe, a minha esposa é um ano mais velha do que eu. E até hoje, às vezes ela tá de boa aqui em casa e tal, ela põe Cavaleiros pra ficar assistindo. Eu amo a trilha sonora, amava os mangás, a série. Eu só não me arrisquei ainda e assistir o live, como que chama? Live motion que eles fizeram, né? Aham. Na Netflix. E outra pergunta, pouquíssimo literária, digamos assim. No Antíloco aparece um pai que torcia para o River. Achei curioso. A gente não tem tanto torcedor do River aqui no Brasil, e ainda mais vindo de uma poeta que é palmeirense, numa época em que o Palmeiras já estava aí esculachando todo o resto, infelizmente. É, bom, exatamente, assim, eu fiquei pirando nisso de virem umas características um pouco inusuais, umas características um pouco não usuais nesse poema. E, de certa forma, é uma. Eu acho que eu nem contei nunca isso pro Márcio Ricardo, mas é uma broma com ele, que ele é, enfim, um poeta que eu adoro, que cola em vários slams, e que ele é fanático pelo Boca Juniors. Um poema ótimo pro Tevez. E aí, eu acho que esse dia eu estava escrevendo Web Pessoa, eu falei, vou dar aqui uma tiradinha com o Márcio. Aliás, Márcio, um beijo, querido. Luísa, você não estava na cerimônia do Jabuti, você estava em Madrid, né? Como que foi receber as duas notícias? Primeiro do prêmio de livro do melhor livro de poesia e depois, mais tarde, a de livro do ano. Nossa, Rodrigo, foi um susto, assim. Eu, de fato, eu não estava esperando, assim. Foi algo que... nesse mesmo dia eu tinha tido um evento em Madrid, de lançamento do livro Agora que São Elas, que é uma das novelas do Leminski. Terminei agora um curso de atuação que eu vim fazer na Espanha, então eu estava, né, morando aqui nesse período, e tinha ido no lançamento, a gente foi comentar um pouco sobre a obra do Leminski, a importância dele, enfim, para a poesia brasileira, e no meu caso, né, para minha produção é alguém que eu li muito, e um jornalista cultural aqui da Espanha. E eu lembro do pessoal falar, daqui a pouco é a cerimônia do Jabuti, você está indicada, né? E eu comentar, sim, sim, gente, estou entre os finalistas, mas para mim, assim, já é a maior alegria da minha vida já foi estar entre os finalistas. Tipo assim, não criem expectativas porque eu não vou ganhar, sabe? Para mim, eu acho que para o momento que eu tô, né, assim, para tudo que eu ainda tenho que crescer como poeta, é só de estar ali entre as finalistas e os finalistas, para mim já era, na minha cabeça, o máximo que podia acontecer. E desculpa te interromper, mas só para pontuar que foi um ano que, para poesia especificamente, foi muito pesado. Tanto quem estava entre os finalistas, quanto o júri de poesia era muito bom também, né? Não, exato, assim, né, de finalista a gente tinha o Arnaldo Antunes, que é alguém que eu ouço desde antes de nascer, assim, na barriga da minha mãe. É um artista que eu admiro imensamente pelo entre música, é, poesia visual. Era a Tatiana Nascimento, que é alguém que eu já fiz formações com ela, que eu leio muito, que, né, que foi uma das criadoras do Slam das Minas, do primeiro slam exclusivo para mulheres e dissidências de gênero. A Ana Martins Marques, que é uma poeta, assim, que eu sou apaixonada, que eu tenho poemas de cor dela, assim, de cabeça, porque eu amo declamar. E o Ricardo Aleixo, que é uma das maiores referências, né, de poesia, performance, artes Que é o visuais Ricardo do Aleixo. e a outra que ama futebol. A gente fez uma mesa agora em janeiro de Ele, poesia e futebol que foi excelente, ele assim. esteve aqui há uns 4 ou 5 programas atrás e a gente conversou um tanto de futebol também. Então, assim, para mim, tá ali, eu já tava, enfim, no céu. Já tava, né, já era o máximo. E aí, quando saiu o resultado, eu não acreditava, assim, eu fiquei... Até agora eu ainda tenho assim, tem hora que eu falo, gente, é real, a ficha caiu, não caiu, sabe? Notícia. E o mais curioso foi que saiu de poesia, eu saí para comemorar, liguei para minha mãe, para os meus irmãos, para os amigos, né? E aí, só depois que eu fui descobrir que também tinha sido levado o de livro do ano. Foi uma surpresa atrás da outra. E para além da grana que pinga no bolso, que para livro do ano não é pouca, a de livro das categorias ainda tá muito mirradinho o Jabuti, né? Mas pro livro do ano é uma graninha boa.
O que impacta numa carreira assim de forma imediata? Eu acho que a principal coisa é ver o trabalho chegando em leitores, em leitoras, em leitores que antes meu trabalho não chegava, sabe? Eu venho da poesia muito atrelada aos movimentos de poesia falada, de sarau, de slam. Os meus dois primeiros livros eu publiquei de forma independente, pelo selo do Burro, que é um selo pequeno de São Paulo. O Nadine, agora, eu publiquei pela uma livraria que é uma editora artesanal, também super independente. E o Pedras, né, eu publiquei pela Nossa, que é uma editora que já tem um pouco mais de estrutura, mas que tampouco é uma editora gigante no mercado editorial, né? E, em geral, a poesia também é um gênero. Em geral, a poesia escrita também é um gênero que não tem um espaço tão grande, eu sinto, no mercado brasileiro editorial, né? Então, acho que o prêmio deu essa projeção para o meu trabalho que eu não esperava ter nesse momento. Isso, assim, de pessoas que eu não conheço estarem lendo, publicando, comentando, é, tendo contato com o livro. Até então, eu acho que quase todas as pessoas que liam meus textos ou iam, né, num show de poesia falada que eu fazia alguma coisa assim, eram pessoas que eu acabava conhecendo, né? O Sangria, a maior parte dos livros eu que mandei por correio, sabe? Ou, enfim, acho que é isso. Em diversos momentos do papo, você sublinhou bem essa questão da poesia escrita e da poesia falada. O universo da poesia falada, do slam, das apresentações, é um universo ainda muito distante da poesia institucionalizada, não é a melhor palavra, que a poesia não é institucionalizada, mas talvez da poesia editorializada, a poesia que vai parar no livro, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, é óbvio, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever e a pessoa ler, mas elas não convergem, convergem muito pouco, deveriam convergir mais, tem que quebrar o pau entre elas mesmo e cada um fica no seu canto. Olha, Rodrigo, eu acho que esse é um tema que ele tem muitas nuances, sabe? Inclusive, eu fico fazer uma de quem quiser ler minha dissertação. Gastei muitas páginas nesse assunto. É um trabalho que está disponível gratuitamente para download na biblioteca da USP. Manda o link que eu deixo na descrição do episódio. Isso. Chama Microfone em Chamas, Voz, Slam e Representação. E, e eu acho que tem algo que é realmente de suportes diferentes. É diferente você falar de poesia oral, em que o texto, né, a palavra enunciada é mais um dos elementos é, que constituem a obra. Né? Quando a gente fala de poesia oral, a gente está falando de elementos performanciais, a gente está falando de relação com o público, a gente está falando de tom de voz, a gente está falando da disposição emocional da pessoa que está declamando naquele dia. Enfim, são muitos elementos que constituem a obra. Isso daqui quase foi uma citação do Zumthor, que é um dos teóricos que falam muito de poesia falada. E quando a gente está falando de poesia impressa, a gente fala de outros parâmetros também, né? Então, acho que tem algo realmente de uma diferença. E de uma diferença que foi hierarquizada dentro desse processo histórico colonial, né? Então, em muitos casos, você tem a escrita sendo emulada como lugar, enfim, do saber instituído. Então, acho que há um tensionamento já constituído entre esses extremos de oralidade e escrita. Mas eu percebo, tanto no slam quanto em outros movimentos de poesia falada, que há um fluxo entre esses extremos, né? Obviamente que isso não se dá sem tensões, isso não se dá sem contradições, sem negociações, mas é inevitável esse fluxo, ele já está. Pensando na relação entre slam e o mercado editorial brasileiro mais standard, digamos assim, acho que as proporções que o slam tomou no Brasil nos últimos anos, né, nesses 13 anos de existência, fazem com que não seja mais possível você falar de literatura brasileira contemporânea, de poesia brasileira contemporânea, e ignorar toda essa produção. Né? E acho que tanto a minha indicação, prêmio Jabuti, quanto no ano anterior, o prêmio para o Slam da Guilhermina, através do Slam escolar, o fato da Flip, né, que é uma das maiores feiras literárias do país, já ter slammers e slams na programação, o fato de você já ter slammers
publicando por editoras maiores, mostram que esse fluxo já está existindo entre esses extremos, né? E, além disso, eu acho que assim, eu sempre gosto de falar que também muitas comunidades de poesia falada, né, de microfones abertos, saraus, slams e outros movimentos de poesia e performance, também têm um trabalho de publicação dos textos. Né? Muitos desses coletivos têm selos editoriais, publicam, seja no formato livro, seja plaquete, seja zine, seja, enfim, livro digital, ou seja, também há um trabalho de pensar como traduzir essas performances para o formato escrito. E isso tem produzido, eu acho, coisas muito interessantes. Também questionado um pouco essa ideia de um mercado editorial mais hegemônico, né? Porque aí você consegue ter outras formas de circulação desses materiais. Da Marilda Piccolo. Ela pede para você falar sobre o processo criativo, como funciona a lapidação do texto até chegar no poema acabado. Só para não ficar dessa forma assim bem aérea, eu quero centralizar em duas questões que tem no seu texto, do Também Guardamos Pedras Aqui, que é a do texto censurado. Aparece esse recurso em pelo menos 3 momentos do livro. Queria saber como que você faz para dosar o quanto que você vai censurar de um texto ou não dentro de cada poema, porque um deles, inclusive, é uma grande mancha na página, outros são partes censuradas mais específicas. E o que que faz com que um poema vire também uma letra de música cifrada? Hum. Fiquei super curioso para tocar essa música, mas tô sem violão em casa. Olha, que bom que você comentou de dois segmentos específicos, porque essa pergunta do processo criativo eu acho que muda muito de poema para poema, de livro para livro. Como eu comentei no começo, né? Durante o processo a gente vai descobrindo sobre o que na verdade a gente está falando, e durante o processo você também vai percebendo como você lida com esses materiais, né? Eu tenho essa sensação de que cada processo pede um procedimento diferente. Que talvez alinhave todos. Em geral, eu sou uma poeta que adora, adora fazer curso e oficina de escrita criativa. A coisa de ter que escrever semanalmente, de ter um espaço de discussão, de orientação, para mim, em geral, me ajuda muito a elaborar os livros. Então, é o que eu queria dizer. Sobre a censura do texto, Também Guardamos Pedras Aqui, né? Essas manchas gráficas que aparecem de forma mais contundente no poema do Homero e depois nos outros textos, eu acho que foi uma das formas de eu tentar dar conta dessa performance. Falando, né, dessa tradução do oral para o escrito. Porque na performance do livro, que resultou num vídeo poema, essas palavras todas aparecem grafadas no meu rosto. Na performance que eu comentei do slam lá, multimídia, isso aparecia como uma voz do Google falando esses verbos. E no livro eu falava, gente, tem algo dessa representação da violência que é do irrepresentável também. Então, a forma que eu achei foi trabalhar com essa mancha gráfica na página, porque remete também, né, a essas censuras históricas, a essas queimas de arquivo, a esse sigilo que é imposto sobre documentos oficiais. Né? Então, acho que isso agregou mais uma camada de leitura no livro e é algo que funciona no suporte da escrita e que no suporte da performance eu lido de outra forma, sabe? Na hora que eu estava lendo o livro, eu parecia um tonto fazendo o livro contra a luz para ver se não aparecia alguma coisa oculta ali na mancha gráfica. Deixa eu ver se É bom contra a que luz não vai siga aparecer uma sombra aqui com isso, uma né? mensagem. E acho que, dado o contexto do livro, né, a gente, enfim, tem a sugerência de tudo isso, né, que os gregos foram capazes de fazer, né, com os troianos. No caso da letra de música, isso já foi bem do meio para o final do livro, quando eu descobri essa estrutura, de que seria um poema para cada personagem. E aí tinha alguns personagens que eu tinha muito evidente para mim qual que seria a forma, sabe? Então, para o Nestor, que é essa forma de um documento oficial, né? Trabalha com essa ideia de estatalidade de documento. Então, eu já fui direto. O do Aquiles, eu tinha a impressão de que seria um poema
cantada que eu deixaria num guardanapo e entregaria para ele, sabe? Então tem esse linguajar um pouco mais jocoso, enfim. O dos Zeus eu tinha essa ideia de que seria um poema pichado, um poema escrito na cidade, um poema que vinha com um punch. E para o Menelau, eu tinha a ideia de que era um poema de karaokê. Que eu via o Menelau, gente, é uma figura assim. Ai, eu não acredito que tudo isso foi feito por conta do. Assim, a gente sabe, né, que a guerra era outra coisa que estava em jogo, né? Era ali a passagem e a rota comercial que Troia representava entre a Ásia, a África e a Europa. Mas cria-se essa ideia da Helena, né, e o Menelau como essa pessoa, esse marido deixado que precisa recuperar a esposa. E isso, para mim, se relacionava muito com uma tradição dessas músicas de dor, de separação, mas que incentivam, de alguma forma, a impossibilidade da mulher deixar o homem, sabe? A minha coletiva de teatro chamada Palavreria, a gente tem um espetáculo que fala sobre femicídio, fala sobre violência de gênero, e tem um momento do espetáculo que a Dani Nega, que é a diretora musical, ela fez um sample assim, de mais de 3 minutos só com músicas da tradição brasileira que falam isso, assim, você não pode me deixar, senão eu vou te matar, se você me deixar vai acontecer isso, aquilo, né? E o Menelau, para mim, ele sugere um pouco essa figura, né? Então eu tinha essa ideia de criar uma música de karaokê. Por um lado, revelam essa figura e por outro trazem essa camada de mais um gênero poético, sabe? E vamos ver se você tocar o violão, você descobre qual que é de que música que é essa harmonia. Luísa Romão, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Deixa eu pensar um minuto. Ai, posso pensar com calma, né? Deixa eu ver o que eu tenho de livro aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou te indicar. Essa é sempre uma grande questão para mim. Olha, se você quiser indicar o Nadine, já que a gente só falou do Também Guardamos Pedras aqui, praticamente, você fica à vontade, tá? Eu acho que não vai soar cabotino. Não, vai ser muito leonino. Eu já sou leonina. Eu ainda indico o próprio livro. Deixa eu pensar rapidinho. Dá um momento. Ai, menino, que idade. Já sei. Quem que eu vou indicar? Gente, eu não posso ter essas perguntas de indicar. Eu fico tipo, pensando em milhões de coisas. Não, isso é indicar tal, isso é indicar tal. Ai. Mas você quer indicar um livro para quê? Assim, indicar algum livro, dá mais uma Você, sugestão, você, uma outra você, palavra-chave, Rodrigo. você que vai me. Que livro que eu posso ler hoje? Me indica um aí, me dá uma recomendação. Bom, eu vou te indicar então um livro que eu amo, que é do Zambra, do Alejandro Zambra, que é um poeta, romancista chileno, que chama Múltipla Escolha. E eu amo esse livro porque ele tem tudo a ver com o que a gente estava conversando da forma do karaokê, com a forma do documento, da cantada e tal. Porque ele pega a forma de um vestibular, que acontecia no Chile, acho que na década de 90. E aí cada poema, eu leio como livro de poema, tá como livro de ficção, de romance, mas para mim é livro de poema. E aí cada poema é um tipo de pergunta. Então você tem uma seção inteira que são poemas em forma de múltipla escolha, outros que são poemas como forma de enunciados para redação, outras de encontre a alternativa incorreta. Então é um livro que tensiona esse lance da pergunta, da forma e do conteúdo de uma forma que eu acho muito inspiradora. Luísa Romão, muito obrigado pelo papo. Muito obrigada, Rodrigo. Também Guardamos Pedras aqui, de Luísa Romão, chega aos leitores pela Nós. E fiquem com o poema inicial de Nadine, o novo livro de Luísa, que acaba de sair pela Quelônio. Nadine morava no terceiro andar à esquerda. Que eu fosse morrer jovem, entre as ferragens de um caminhão manque, em plena Fernão Dias, ou com osso de galinha atravessado na glote, disso não tinha dúvidas. Que eu fosse morrer rápido,
quando as luzes da cidade se apagam escandalosamente em agosto. Disso, tinha minhas suspeitas. Mas não me lembrar de nada, absolutamente nada, um borrão, a calcinha reganhada nos joelhos e uma câmera apontada para o meu cu. Isso, nunca imaginei. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.